minutos, 7h28, como eu havia divulgado, hoje 25 de novembro é o Dia Internacional de Luta contra a Violência Doméstica. A gente está recebendo aqui a advogada Ana Paula Mendes, ela que já foi secretária municipal da Mulher, foi quem articulou, estruturou, inclusive a Secretaria da Mulher na gestão do prefeito JHC. Deu muita visibilidade a essa causa e também a essa pauta, né? Uma reflexão sobre o dia de hoje, Ana, é em relação a essa reação que a sociedade hoje já tem de maneira muito mais clara quando a questão envolve a violência contra a mulher. Mas ainda não foi suficiente para que isso se encerre, né? Ou pelo menos diminua. Pelo contrário, quanto mais serviços a gente oferece, mais mulheres aparecem precisando de ajuda. O que é que está acontecendo na tua avaliação? É um adoecimento mesmo das relações na sociedade em relação ao dia a dia de convívio? A pandemia, que era um momento de mais união das pessoas, terminou resultando em mais separações e mais violência. Então, quer dizer, cada vez que eu estou achando que eu estou entendendo, eu desaprendo mais. O que é que está acontecendo na tua avaliação? O que é que a tua experiência indica a respeito disso? Bom dia. Bom dia, é verdade. Primeiramente, quero dar bom dia, a todos os ouvintes, agradecer pela oportunidade de estar aqui na Rádio Mix, essa rádio que sempre traz debates tão importantes à sociedade, como esse, dia 25 de novembro, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Violência contra a Mulher. É uma data que todos os países, que todo mundo se junta de uma forma coletiva para combater essa violência que ela é pré-histórica, Por que é tão difícil combater a violência contra a mulher? É tão difícil combater a violência porque é uma questão estrutural, é uma questão de gênero. Infelizmente, ainda existe, no Brasil e no mundo, mas infelizmente o Brasil especificamente registrou nos últimos anos uma quantidade muito maior de casos de violência contra a mulher do mundo, comparada a outros países. Isso de vários tipos de violência, porque não é só a violência física, mas é a violência moral, é a violência psicológica, que é extremamente silenciosa. Financeira, patrimonial e também a digital, que é uma violência nova e que bom que também está trazendo para essa perspectiva de violência, e de legislação. Mas existe aí uma hierarquia, que o homem acha que ele tem uma superioridade de gênero com relação à mulher. E aí se inicia uma relação de superioridade, onde o homem ele acha que ele comanda a mulher, que ele é dono da mulher, que ele pode decidir a vida da mulher. E se nós pensarmos também, há menos de 100 anos, nós temos a liberdade de fato para votar, para estudar, para vestir a roupa que quisermos. Então, a mulher em si ainda é uma parte vulnerável da sociedade. Por isso que ela precisa tanto de políticas públicas, Por isso que o município, o estado, o governo federal precisa investir ainda mais em políticas públicas para as mulheres, em defesa da mulher. E nós estamos vendo também, como você mesmo falou, Marcos, que desde a pandemia, o aumento de violência contra a mulher aumentou muito. Ocorreu sim um adoecimento, mas nós não podemos justificar a violência contra a mulher, que é um ato covarde, é um ato monstruoso, não só contra a mulher, mas contra a família. Porque, para você ter uma ideia... Aliás, é em nome da família que muitas vezes a mulher se submete a tudo isso para não desagregar e deixar desprotegido os filhos, Exatamente. E principalmente de forma silenciosa. E quando nós falamos em família, tem um dado extremamente relevante que mais de 40% das mulheres que sofrem violência doméstica, elas são mulheres religiosas, elas são mulheres evangélicas, que defendem o casamento, que defendem a família e que, infelizmente, essa defesa, ela acaba se subordinando a essa situação de sofrimento. E que nós vemos que não se pode, porque quando uma mulher ela acaba aceitando esse ciclo, ela está perto aí de perder a sua própria vida. As mulheres estão virando estatística. Então, hoje, a cada ano, nós temos quase 3 mil crianças ficando órfãs, vítimas de feminicídio. Atualmente tem até a legislação para amparar essas vítimas de feminicídio, Outro dia eu estava abordando esse tema também, o que é um problema grave, Porque de uma só vez a criança perde a mãe
que perdeu a vida, e se for o pai que está preso. Então, quer dizer, vai ter que morar com parentes, quer dizer, todo um recomeço que vai existir a partir daquilo, né? É todo um sofrimento de uma vida ceifada de uma forma covarde, como nós comentamos, e todo o sofrimento de uma criança que vai ficar desamparada. Exato. Uma criança que vai ficar órfã e que tem todos os motivos para crescer e se tornar até, inclusive, ir para a marginalidade. Agora, Ana, eu me lembro que na sua atuação como secretária, uma das questões envolvia a possibilidade de abrir perspectivas para que essa mulher pudesse ter a sua mínima independência financeira, porque muitas vezes é essa dependência que a faz também ficar perto do agressor. E como você vê isso hoje? O município continua avançando com essas políticas, oferecendo cursos de formação, noções de empreendedorismo. O que é que tem ocorrido nesse sentido? Nesse sentido, obrigada pelos elogios. De fato, né, nós estruturamos a primeira secretaria do município de Maceió, e foi logo após a pandemia, onde os casos eram muito altos de violência contra a mulher, e ainda são. Só há 15 dias atrás nós tivemos 5 feminicídios em uma semana aqui em Alagoas. Alagoas hoje é um dos estados que mais mata mulheres do mundo. Então, quando eu enxerguei toda essa problemática, uma das primeiras políticas públicas que nós implantamos foi o aluguel Maria da Penha, né? Então, hoje a mulher que está em uma situação de violência, isso é até bom porque é informativo, muitas mulheres não sabem, muitas pessoas não sabem dessas informações. Se ela está passando por uma relação abusiva, onde existe violência, ela pode denunciar e ela automaticamente ela já se insere nesse programa do município, que é o aluguel Maria da Penha. Então, ela vai receber um auxílio à habitação para ela conseguir sair dessa violência, sair desse lar violento, assim como automaticamente também nós conseguimos implantar ela na questão da habitação. Ela ganha prioridade, né? Para casa própria, né? Eu me lembro que algumas entregas ocorreram na parte alta, mulheres, mães atípicas também, e mulheres vítimas de violência. Isso. Hoje no município já tem mais de 100 mulheres que foram beneficiadas com o recebimento da casa própria devido à violência sofrida. Além de, como você falou, essa questão da educação, né, da qualificação, da capacitação, que é muito importante para essa mulher ela ter autonomia financeira. Nós vemos hoje que um dos maiores motivos pelos quais os homens eles acabam oprimindo ainda as mulheres é justamente por conta da questão financeira, não só da questão emocional, mas também da questão financeira. A mulher ela passa por um momento, né, de maternidade e que ela acaba dependendo mais do seu parceiro, obviamente, que é para um ajudar o outro ali, e nesse contexto ela acaba se afastando um pouco da vida profissional dela. E aí nós temos hoje não só a capacitação, que se chama Emprega Mulher, onde já capacitou mais de 3.000 mulheres em Maceió, mas o Banco da Mulher Empreendedora. Então, o Banco da Mulher Empreendedora, ele fomenta o empreendedorismo, ele investe um salário mínimo na vida da mulher de forma gratuita, e ainda com capacitação gratuita sobre empreendedorismo, para que ela comece seu negócio. Nós podemos pensar até que é um valor que não é tão alto, mas é um valor que dá para ela começar, dá para ela investir na vida profissional dela e realmente ter um começo. Dá o primeiro passo, né? Ganhar identidade com o próprio produto que está oferecendo ao mercado e a partir dali ser reconhecida. Foi o único momento em que o município tinha uma política muito clara, estava ali fomentando uma política muito clara também para as mulheres aqui vítimas de violência e aquelas que precisavam, claro, dar esse primeiro passo. Claro que tudo que a gente faz, né, secretária, é uma semente que é plantada e a gente começa a colher resultados. Então, daqui a pouco vão estar encontrando-se aí mulheres que eram daquele período e que dependeram exatamente daquela iniciativa e deram a volta por cima. Mas é uma luta que continua, porque infelizmente, como você bem coloca, a realidade ainda se apresenta como muito violenta para essas mães, né, que estão aí cuidando dos seus filhos e sendo submetidas também à situação de violência. Você é advogada por formação e me falava aqui, para a gente encerrar nessa reta final, que também está com um escritório bem diferente, você está atendendo
pessoas que têm um escritório multissensorial, é isso? Fala um pouco sobre isso. Isso, obrigada pela oportunidade. Então, estou advogando e quando eu estava na Secretaria da Mulher, nós estávamos trabalhando muito com a pessoa com deficiência. Então, eu vi que muitas mães atípicas, elas sofriam muito no quesito de eu preciso resolver um problema, eu preciso buscar uma informação, muitas vezes jurídica para a própria criança e para ela, e ela não tinha com quem deixar essa criança, ela não tinha rede de apoio. E os lugares, eles não são acessíveis, eles não são inclusivos, tanto para atender adultos neurodivergentes, quanto para atender crianças com deficiência. Então, de uma forma pioneira no Brasil e também no mundo, nós criamos, eu idealizei esse formato de um escritório com um espaço multissensorial. Ele é um espaço adaptado para receber crianças atípicas, para receber crianças com alguma deficiência, principalmente crianças autistas, com TDAH e outros transtornos ligados, a deficiências ocultas. Então, é um espaço onde a criança ela se sente confortável, ela se sente ela tem ali as suas emoções reguladas, porque existem recursos de regulação emocional, existem recursos sensoriais, e que trabalham tanto a parte da pele, do tato, como audição, tudo para que essa criança ela regule as suas emoções. O visual, que tem que ter visual. Questão da luz, Exatamente, porque diante de situações extremas, as crianças tendem a se desregular. E não só as crianças, mas também os adultos. Eu lembro de um caso, que foi alguns meses atrás, de uma criança que estava no transporte coletivo dentro do ônibus autista, e a criança ela teve uma crise e se jogou do ônibus. Então, nós precisamos, eu sempre falo isso, não é as pessoas com deficiência que precisam se adaptar à sociedade, mas a sociedade, ela precisa se adaptar às pessoas com deficiência. Então, com certeza. Se todos os lugares tivessem espaços sensoriais, espaços que acolhessem de verdade com inclusão, nós teríamos com certeza uma sociedade mais justa e nós ajudaríamos muitas mães. Com certeza, é isso mesmo que tem que acontecer. Esse assunto não se esgota aqui, porque como a ideia é pioneira, claro, vai ganhar também mais visibilidade. Como é que as pessoas te encontram na rede social, Ana? Ana Paula Mendes Xavier, me segue lá, sempre dou dicas jurídicas para as mães atípicas e para as mulheres vítimas de violência também. No Instagram, tá? Ana Paula Mendes Xavier, tá certo? Para essas dicas e ter esse contato, até para conhecer também esse espaço. Fica a dica aí para os colegas de mídia também, porque já que é uma ideia pioneira, vamos divulgar para que isso se propague ainda mais. Queria agradecer a tua presença, desejar sucesso aí nessa reta final de ano e que 2026 possa vir com novas ideias também e novas propostas. Conta com a gente, a causa é nobre, qualquer coisa, estamos por aqui. Valeu? Obrigada, sigam lá a Amadas. Hoje eu estou aqui representando a Amadas, que é uma associação de advogadas de Alagoas. Conheço. E fazem um trabalho incrível. E essas mulheres, elas hoje se juntam justamente para defender outras mulheres e é preciso, só para finalizar, eu sei que denunciar a violência não é fácil, é um momento muito difícil, inclusive para toda a família, mas denunciar é um ato de sobrevivência. Total. Muitas mulheres que não denunciaram, hoje elas não estão aqui mais para contar a história, o feminicídio é fato, os homens estão matando mulheres, então mulheres não esperem, denunciem e se salvem seus filhos e salvem suas vidas. Valeu. Obrigado, Ana. Bom dia para você. Bom dia de trabalho. 7h42. Vamos para um rápido intervalo comercial. Essa última meia hora do Jornal da Mix tem oferecimento aqui da Med Rádios, da